Introdução à Divina Vontade. Lição 46. O Fiat de Maria. Tendo estabelecido o significado da palavra Fiat, podemos agora continuar com o Fiat de Maria. Contudo, é necessário colocar, antes de tudo, uma premissa para compreender a grandeza desta palavra e as consequências que ela produziu em Nossa Mãe Santíssima. Deus, quando realiza obras universais, tem o costume de tratar diretamente com uma única criatura aquilo que deseja dar e aquilo que deseja receber dela. Depois, por meio desta criatura, faz com que os bens se estendam aos demais. Isso tem como finalidade preservar a sua obra e obter a devida correspondência. O primeiro Fiat, o da criação, foi pronunciado no interior da Trindade. O Pai expressa sua única palavra. Ao pronunciá-la, faz sair de si tudo o que contém em seu interior. O seu ser, a sua natureza, os seus atributos, a sua vida. Tudo colocado em seu Filho, segunda pessoa da Trindade. Carta de João, capítulo 1. Unido a tudo isso, faz sair também tudo o que desejava realizar, não apenas no ad intra, mas também no ad extra. Sabemos que o ad intra de Deus é a humanidade de seu Filho, isso é, Jesus. Assim, tudo permanece em sua intimidade, tudo realizado neles. Daquele primeiro Fiat nasce toda a magnificência da criação, e a criatura destinada a ser o seu rei, o homem. A partir deste momento, tudo o que Deus fará será em função dele, e ele o associará a todas as obras que ainda lhe falta realizar. Não entraremos no que Deus fez com Adão. Passaremos à segunda obra, segundo o Fiat, a redenção. Este segundo Fiat, Deus quis pronunciá-lo juntamente com o Fiat de uma criatura. Ele quis associar a sua obra-prima, o ser humano, a tudo o que iria fazer. Por isso, pede à Virgem o seu Fiat. Agora, torna-se necessário fazê-lo por meio desta criatura, pois Deus quer compartilhar com ela a sua natureza divina. E como poderia compartilhá-la se não possuíssem os mesmos atos? Portanto, ao associar o seu Fiat ao da criatura, o Fiat divino coloca tudo o que lhes pertence no Fiat que sai da criatura, transformando os dois em um único ato. Assim, realiza-se plenamente a finalidade para o qual o homem foi criado. Catecismo da Igreja Católica, número 460 e 759. Tudo o que contém a Rainha Mãe tem sua origem no Fiat. É lógico que se o Fiat divino contém todos os bens e atributos da divindade, ao unir-se ao da criatura,
comunica-lhe tudo o que contém. Desta forma, há uma correspondência, tanto no agir quanto na resposta. Assim, tudo que a criatura pode possuir, bem como tudo que pode sair dela, pertence ao próprio Deus. Vejamos o que diz os escritos de Luísa. Continuando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de um jardim, no qual via a rainha-mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia de desejo de subir até lá, para beijar-lhe a mão. Enquanto me esforçava para subir, ela veio ao meu encontro e me deu um beijo no rosto. Ao olhá-la, vi em seu interior como um globo de luz, e dentro desta luz estava a palavra Fiat. Desta palavra desciam inúmeras e intermináveis mares de luz, inúmeros e intermináveis mares de luz, de virtude, de graça, de grandeza, de glórias, de alegrias, de belezas, enfim, tudo que contém nossa rainha-mãe. Assim, tudo estava contido naquele Fiat, e daquele Fiat tinha origem todos os seus bens. Ó Fiat onipotente, fecundo e santo, quem pode compreendê-lo? Eu me sinto muda. É tão grande que não sei dizer nada. Por isso, melhor encerro aqui. Então ela me disse: minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat. Eu não me movia nem sequer para respirar, para dar um passo ou realizar qualquer ação, se não o fizesse dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, o meu alimento, o meu tudo. E isso produzia em mim santidades, riquezas, glórias, honras, não humanas, mas divinas. 5 de abril de 1908. Jesus diz que no momento em que o Fiat divino encontrou o Fiat de Maria, tornaram-se um só. Meu Fiat a elevou, a divinizou, a cobriu, e sem obra humana, ela me concebeu, filho de Deus, somente no meu Fiat. Podia conceber-me. Meu Fiat comunicou-lhe a imensidade, a infinidade e a fecundidade, de modo divino, e por isso pude ser concebido nela. Eu, o imenso, o eterno, o infinito. No momento em que disse Fiat mihi, não apenas tomou posse de mim, mas também envolveu todas as criaturas e todas as coisas criadas. Sentia em si a vida de todas as criaturas e desde então começou a agir como mãe e rainha de todos. Quantos prodígios não contém este sim da minha mãe? Se eu quisesse narrá-los todos, jamais terminarias de ouvi-los. 10 de janeiro de 1921. Quando um ser se torna vida de outro, seria contrário à natureza que, ao agir, utilizasse atributos próprios e não os daquele que lhe dá vida. Por isso, quando Maria pronuncia o seu Fiat mihi, unido ao de seu Criador,
ela adquire as mesmas prerrogativas, a mesma vida e participa dos mesmos atributos. Assim, o seu agir passa necessariamente a ser divino, podendo-se dizer como Jesus: não sou eu quem faço as obras, mas o Pai que habita em mim. O Fiat Miri da Santíssima Virgem teve a mesma potência do Fiat Criador. Filha minha, o Fiat está todo cheio de vida, mas ainda é a própria vida. Por isso, de dentro do Fiat saem todas as vidas, e todas as coisas do meu Fiat saiu a criação, e por isso, em cada coisa criada, se vê a marca do Fiat. Do Fiat Miri, da minha amada mãe, pronunciado no meu querer, que teve a mesma potência do meu Fiat Criador, saiu a redenção. Assim, não há nada na redenção que não contenha a marca do Fiat Miri da minha mãe. Minha própria humanidade, meus passos, minhas obras, minhas palavras, minhas dores, minhas chagas, a cruz, o meu sangue, tudo tinha o selo do Fiat Miri dela. Até mesmo na Eucaristia está o seu Fiat Miri. Se o homem se levanta do pecado, se o recém-nascido é batizado, se o céu se abre para receber as almas, é o Fiat Miri da minha mãe que sela, acompanha e realiza tudo. Ó potência do Fiat! Ele surge a cada instante, multiplica-se e se torna a vida de todos os bens. 17 de janeiro de 1921. Minha filha, é verdade, no meu querer está a força criadora de um único Fiat. Meu saíram milhões e milhões de estrelas. Do Fiat Miri da minha mãe, de onde teve origem a redenção, saem milhões e milhões de atos de graça que são comunicados às almas. Estes atos de graça são mais belos, mais resplandecentes e mais variados do que as estrelas, e enquanto as estrelas permanecem fixas, os atos de graça se multiplicam ao infinito, a cada instante, correndo ao encontro das criaturas, atraindo-as, tornando-as felizes, fortalecendo-as e dando-lhes vida. Ah, se as criaturas pudessem ver a ordem sobrenatural da graça, ouviriam harmonias maravilhosas e contemplariam um espetáculo tão encantador que pensariam estar no paraíso. 2 de fevereiro de 1921. Não existe bem algum, de qualquer natureza que seja, que não tenha origem neste Fiat. Já vimos como toda a redenção tem seu ponto de partida no Fiat Miri, sendo o reino de Deus na terra a finalidade última de toda a obra divina. É necessário que o germe deste reino também tenha origem no Fiat, e sendo pronunciado por Maria, ela se torna a origem deste germe. Assim, não apenas a redenção é fruto desse Fiat, mas também o reino da divina vontade, que deve viver nas criaturas. Este germe vem de Maria, e é por meio dele que Luísa realizará sua missão, a primeira transmissão deste reino em uma criatura após o pecado original.
A Virgem foi o início, a origem e o germe do Fiat Voluntas Tua, assim na terra como no céu. Filha minha, quem é chamado a um ofício deve conhecer seus segredos, sua importância, seus deveres, seus bens, seu fundador e tudo que a ele pertence. Uma criatura rompeu as relações entre a vontade humana e a vontade divina, destruindo os planos da criação. Agora, a outra criatura, minha mãe, recebeu a missão de restaurar estas relações. Uma mulher iniciou o mal, outra mulher iniciou o bem. Ela, unindo sua vontade à nossa, restituiu à criação a honra, a ordem e aos direitos. Se uma criatura deu início à ruína, esta criatura celestial deu início à salvação. Nela cresceu o germe do Fiat eterno, que se tornou uma árvore, e sob esta árvore o Verbo eterno encontrou repouso e foi concebido. Se eu não tivesse encontrado uma criatura que vivesse na minha vontade, não teria descido do céu para salvar o homem. 13 de agosto de 1923. A vida do nosso Fiat é gerar continuamente, onde ele reina, gera sem cessar, gera em nós e conserva a vida da Trindade, gera na criatura e forma imagem nossas, amor e santidade. Ainda temos muito a fazer na obra da criação. Devemos reproduzir nossos atos e nossas obras, que serão o mais belo ornamento da Pátria Celeste. 6 de maio de 1938. O que este texto revela não é apenas uma doutrina, é um movimento interno de Deus, quase como se estivéssemos contemplando o próprio pulsar da vida divina. É o próprio pulsar da vida divina. Quando Deus diz Fiat, Ele não está apenas ordenando algo. Ele está se doando. Ele está se comunicando. Ele está fazendo sair de si a própria vida. O Fiat é criador, gerador, contínuo. Ele nunca para. Ele sempre produz vida. Maria não foi grande apenas por dizer sim. Ela foi grande porque nunca saiu deste sim. Cada respiração dela era Fiat. Cada pensamento, cada passo, cada ato, tudo estava dentro da vontade de Deus. Isso significa que Maria não tinha uma vida dividida. Não havia vontade dela separada. Tudo nela era espaço para Deus agir. E é por isso que tudo que Deus é pode agir nela. Tudo que Deus possui pode fluir nela. O momento mais decisivo da história não foi apenas a encarnação. Foi o encontro entre o Fiat de Deus e o Fiat de Maria. Aí acontece algo interessante. O infinito encontrou o finito. O divino entrou no humano. Deus encontrou uma criatura que não resistia e então os dois se tornaram um só ato. Não são mais dois quereres, é uma única vontade operando. Porque Deus quis assim, Ele quis precisar de uma criatura. Assim como a criação saiu do Fiat divino, a redenção saiu
do Fiat unido de Deus e Maria. Toda a graça carrega esta marca, todo o bem tem esta origem, toda a vida passa por este canal. É como o selo invisível, o Fiat está em tudo que é Deus. Aqui está algo que muda tudo. O Fiat não parou em Maria. Ele continuou vivo e Deus deseja fazer em outras almas aquilo que fez nela, ainda que em grau menor, mais real. Viver na divina vontade não é apenas rezar ou fazer coisas boas, é algo mais radical. É deixar Deus viver em você. Isso significa não agir apenas com sua própria vontade, não decidir sozinho, não viver separado de Deus, nem dizer continuamente, faça-se em mim, quero o que tu queres, vive tu em mim. Mas dizer continuamente, faça-se em mim, quero o que tu queres, vive tu em mim. Pouco a pouco, seus atos deixam de ser apenas humanos, passam a ter valor eterno, tornam-se atos divinos, em participação, e então Deus começa a repetir sua própria vida na criatura. O Fiat começa a gerar dentro dela. A alma se torna um eco da Trindade. Se você pudesse ver uma alma vivendo no Fiat, não veria apenas uma pessoa. Veria Deus pensando nela, Deus amando nela, Deus operando nela. Então aqui a gente vê a importância do sim de Maria. Então é uma coisa assim incrível, fabuloso a gente poder voltar a essa ordem, né? Poder voltar a ser como Deus criou, né? E nós temos Nossa Senhora, né? Temos Luísa, temos Jesus, temos todos esses atos disponíveis, né? Para que nós possamos regressar ao nosso estado de origem. É muito importante a gente entender, né? O sentido e o porquê de cada Fiat, né? O Fiat Criador, o Fiat Redentor e o Fiat Santificador, né? Que são 3 em 1, a Santíssima Trindade em uma só pessoa, que é Deus mesmo. O Pai que gera o Filho que procede do Espírito, né? Os 3 Fiats. Nessa lição nós estamos falando exatamente do Fiat de Maria, né? Para entendermos melhor essa proporção do Fiat de Maria, do Fiat Mihi, que também era o Fiat do próprio Deus. Quando ela diz Fiat, o Fiat de Deus se une ao Fiat dela, e desse Fiat dela com o Fiat de Deus se torna um e gera o Fiat divino, que é o Filho, homem-Deus, né? Jesus era humano e divino. Então, a humanidade de Jesus é adquirida da humanidade de Maria, gerada da humanidade de Maria. E a divindade de Jesus é formada do próprio Deus Verbo, Filho, que desce no ventre de Maria e se encarna através do terceiro, que é o gerado do Espírito Santo. Então é bem interessante a gente pensar e meditar e mergulhar nesse Fiat. Mas vamos ficar nesse Fiat, no primeiro Fiat, que é o Fiat de Maria, e vamos ver o que Jesus nos quer falar nas próximas lições. Fiat, Fiat, Fiat.